Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje volto ao segmento cinematográfico do canal, ou seja, o Cine Corvo, para relembrar um filme não muito antigo da Netflix. Na verdade, um filme infantil de 2021, chamado Night Books, que aqui no Brasil foi renomeado para Noitários de Arrepiar. Que de arrepiar mesmo não tem nada, porque, como falei, trata-se de um filme infantil. Porém, é um tipo de filme infantil o qual eu aprecio muito mais do que filmes infantis dentro do padrão. O padrão conservador de idealizar infâncias, torná-las cheias de encanto, purpurina, como se tudo fosse mágico, e essa magia tocasse apenas em aspectos felizes ou idealizados da infância. Night Books é um filme que vai na veia de filmes clássicos que são tanto para jovens crianças, mas também para adultos, que abordam a infância, mas de uma forma não idealizada, porque a infância também é um período tormentoso, de muitos dilemas, de sofrimento, de dificuldades. As crianças também lidam com as dificuldades da vida. E mesmo que ao crescer nos tornarmos adultos, nós achemos que por causa dos nossos atuais problemas, os problemas das crianças sejam pequenos e que elas não tenham sofrimento suficiente para ficar reclamando, isso é uma postura muito sem tato, sem empatia, porque cada estágio da nossa vida apresenta obstáculos, desafios, sofrimentos, e essas coisas nos preenchem também, nos marcam também e têm um grande impacto. Então, lidar com o sofrimento infantil, com os dilemas infantis, no caso dos adultos, é algo que não contribui em nada para o desenvolvimento dos pequenos, inclusive o desenvolvimento emocional. Lidar com os problemas, com as angústias, com os medos e anseios é algo necessário para o desenvolvimento deles. Necessário para que eles amadureçam também como seres humanos, e seres humanos que não relativizam o sofrimento. Seja o sofrimento de outras crianças, seja o sofrimento de animais de estimação, ou o sofrimento de outras pessoas mais velhas também. E essas crianças crescendo assim, mais simpáticas ao sofrimento, à angústia, aos dramas alheios, tendem a se tornar também adultos melhores, adultos mais sensíveis com a dor dos outros. Então filmes como esse, o Night Books não é bom como o Stand By Me, do Stephen King. Ele não é bom como Goonies, mas o fato de ter essa abordagem já me causa muita satisfação. É um tipo de abordagem que eu gosto. E não à toa, por exemplo, uma série que é uma série adolescentesca, mas também que tem um impacto forte no público adulto, como por exemplo Stranger Things, teve um certo sucesso, porque ali também há uma adolescência, há uma infância não idealizada. Filmes assim, séries assim são importantes porque as crianças observam aquilo e não enxergam apenas o fantástico, não enxergam apenas os sonhos, suas idealizações, todo mundo de fantasia que elas vivem e se inserem e interpretam papéis dentro dela. As crianças olham para essas obras, olham para esses filmes e enxergam que ali existem crianças, pessoas que talvez passem por um drama, por um sofrimento, por um abuso que elas também passam. Isso não resolve seus problemas, mas de certo modo cria uma sensação de conforto ao perceber que eu talvez não seja a única pessoa que passa por isso no mundo. Tem pessoas passando, pessoas falando sobre isso, então talvez eu possa falar, talvez eu possa me expressar. Há pessoas como eu. Não se trata apenas de mim sendo assim ou sendo perseguido por isso e assado. Ou não é apenas na minha casa que acontecem essas coisas. É um sentimento de pertença. Um sentimento de pertença muito importante para crianças que, por exemplo, sofrem caladas. O sentimento de solidão, de não apoio, é muito complicado e ele tem impactos emocionais muito grandes.
Então filmes como Night Books e os outros que eu citei, os clássicos do passado, que são melhores do que ele, e eu bem disse, são importantes nesse sentido, porque apresentam às crianças as possibilidades do mágico, do fantástico, que é importante também para o desenvolvimento delas, mas também o limite, o âmbito do sofrimento, o âmbito do drama, porque crescer também é difícil. Crescer implica em adquirir coisas, conseguir coisas, aprender mais, mas ao crescer nós também perdemos várias e várias coisas. São ritos de passagem, momentos de transição de nossas vidas. E pensar sobre isso, senti-los na pele, com a devida atenção, com o devido respeito, não escondendo debaixo do tapete, mas mostrando que infância, olha, também é isso, faz parte da infância, a gente pode falar sobre isso, você talvez não esteja sozinho, tem outras crianças que passam aquilo que você passa, isso é muito importante. Então filmes como Night Books, que dividiram opinião, né, ele não foi um filme extremamente aclamado, literalmente ele dividiu a opinião, muitas pessoas gostaram dele, outras não gostaram, viram bastante inconsistências no filmezinho aqui, e que de fato ele possui algumas, né? A maioria delas não me incomodaram, não é algo que quebra necessariamente com o meu entretenimento, com a minha diversão, embora houve uma inconsistência que eu torci bem o nariz, eu achei assim, um pisão em falso muito grave, mas eu vou falar disso mais para frente, né? Mas de modo em geral é um filme divertido, que entretém e que apresenta uma infância que é uma infância que eu gosto, uma infância que não é idealizada. Eu gostaria que houvesse mais obras contemporâneas com essa pegada, infantis, e não apenas obras que demonstram, né, crianças em um universo, em um cotidiano, um corte de suas vidas que é apenas feliz, né, satisfatório. Eu prefiro filmes fantásticos que ainda mantêm um pezinho na realidade, embora eles sejam fantasia. Ainda são, né? Mas é fantasia simbólica, uma fantasia que carrega um certo simbolismo, uma fantasia que diz da vida, uma maneira de olhar para o mundo, entender o mundo, pensar sobre ele por meio de símbolos, por meio de criaturas. Tudo que nós produzimos, pensamos e sentimos, aquilo que nós fazemos desses sentimentos, obras, né? Novas formas materiais ou artísticas de expressão, né? Tudo isso diz do âmbito da vida, um recorte da vida. Nós produzimos aquilo que nós sentimos, nós produzimos o nosso meio, né? Onde vivemos, falamos, expressamos mesmo que magicamente ou fantasticamente elementos da nossa própria experiência, né? Então são coisas que, mesmo no campo fantástico, no âmbito da fantasia, caminham juntas e podem ser retratadas de maneira muito natural, como aqui foi. Night Books não é um filme de crianças felizes, é um filme de crianças muito tristes, mas de uma tristeza que diz muito das suas vidas e de dilemas que elas passam, né? Isso é importante que a infância tenha esse tipo de atenção, como teve também lá em Stand By Me, em Goonies, por exemplo, né? Mas vamos falar do filme propriamente dito. Uma das coisas que me deixou curioso de cara foi saber que o filme ele foi produzido pelo Sam Raimi. É claro que a carreira do Sam não contemplou apenas o horror, embora ele tenha começado no horror e começado com um clássico, o verdadeiro clássico indie, que é o Evil Dead, a morte do demônio, né? Mas quando eu soube que se tratava de um filme sobre hags, né? Hags aqui no caso é a bruxa monstro, a bruxa fantástica, né? A bruxa da fantasia, e o tom dele teria algo mais sério, algo mais tenebroso, que seria feita uma revisita, por exemplo, ao sabor, ao flavor dos contos dos irmãos Grimm. Eu fiquei curioso para saber o que de fato o Sam Raimi poderia trazer para a mesa, trazer para o planejamento. E de cara nós notamos que Night Books, por ser um filme da Netflix, é claro que ele não vai ter um orçamento assim gigantesco. O seu espaço, o seu cenário, ele seria limitado. E de fato foi, mas isso não quer dizer que ele não seja bonito. Isso não quer dizer que ele não tenha sido bem trabalhado.
A maior parte do filme acontece dentro de um apartamento mágico, que na verdade esse apartamento serve de arapuca. A função dele é de fato de ser uma armadilha para atrair crianças. Atrair crianças no caso, né, é o ofício, né, o dia a dia, o cotidiano, entre aspas, de uma hag, uma bruxa, como era, né, como bem se vê, se entende lá nos contos transcritos, né, pelos irmãos Grimm, que eles coletavam da linguagem oral, do folclore local, o folclore alemão no caso. É o que nós vemos aqui. Esse apartamento é uma arapuca, e a grande parte do filme, né, a maior parte do filme, digamos aí 90% do filme, ocorre apenas dentro dele. Há cenas em um corredor de hotel, em um elevador, né, introdutórias. Nós acompanhamos um dos protagonistas no caso, né, o Alex, iniciando sua jornada em casa, passando por um corredor, entrando em um elevador. E no final o filme volta para essa localidade. Porém, há a inserção ali também de uma caldeira, né, de um forno. Ou seja, novamente, o filme indo em direção a conceitos, a retratações, a obras clássicas do século XIX, se eu não me engano, do início do século XIX. De novo, Irmãos Grimm, né? Bruxas, forno, caldeira, tudo a ver, né? Vocês sabem exatamente para onde nós estamos indo. Há um retorno ali no final, mas são pontos bem curtos, são momentos bem curtos dessa trajetória. O filme em si é dentro de um apartamento de uma vovozinha de fato. A decoração do local, a maneira como ele se estrutura, os móveis, né? O papel de parede, os utensílios da cozinha, né? Os estofados, tudo de fato remete a um apartamento de uma senhora mais de idade, alguém na senescência, que é uma coisa que inclusive o personagem Alex percebe, que o estilo estético do apartamento e o estilo da bruxa em si não combinam. Tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa não contada ali, né? Porque a bruxa aqui, que é interpretada pela Kristen Ritter, né, que faz aqui a bruxa Natasha. Kristen Ritter vocês devem conhecer, certamente, né, alguns mais velhos, de Veronica Mars, Breaking Bad, falando aí de séries de TV, e os mais jovens certamente conhecem o rostinho bonito dela, de Jessica Jones. Mas ela não é um rostinho bonito só não, viu? A Kristen, ela é boa atriz, inclusive ela fez uma excelente bruxa. As expressões faciais da Kristen Ritter aqui são muito boas, a entonação que ela coloca nas palavras é muito boa também, ou seja, ela encarna de fato uma Wicked Witch. Eu nunca fui muito fã de Veronica Mars, Breaking Bad eu gostei um pouquinho, e Jessica Jones eu não mergulhei tanto assim. Eu vi alguns episódios, mas não me pegou muito, né? Então a minha amostra do trabalho da Kristen Ritter era bem pequeno, mas em termos cênicos, aquilo que ela apresentou aqui em Night Books me convenceu. Ela fez uma excelente bruxa, ela entendeu de fato o que é ser uma hag, né? E como se expressar como uma hag. Não é apenas, né, uma mulher que intimida crianças. Tem que ter alguma coisa na essência dela que é wicked. O comportamento dela é azedo na maior parte do tempo, provocador na maior parte do tempo, implicante na maior parte do tempo. Ou seja, a Wicked Witch é alguém que contempla a todo momento o sadismo, a provocação, né? O humor dela é sempre cinzento, é alguém que nunca está feliz com nada ou satisfeito com nada, e que adora provocar dor nos outros, né? Causar dor, principalmente no caso, levando em consideração a origem, a principal influência do filme, causar dor, né? Incômodo a crianças. A Kristen Ritter fez isso muito, muito bem. Mas, como o próprio Alex percebeu, há uma certa incompatibilidade entre o apartamento, aquilo que o apartamento apresenta, e a imagem da própria bruxa, no caso da Kristen, da Natasha. O Alex ele foi interpretado pelo Winslow Figley, inclusive. Ele e a Lydia Jewett, que fez
a Yasmin, são as duas crianças, né, do filme. Esse trio, né, Kristen, Lydia e Winslow, basicamente são o elenco, né, de fato do filme, porque a história acontece com os três naquele espaço curto. As crianças, elas são muito competentes. Eu gostei muito mesmo do trabalho de ambas. O Winslow vai muito bem e a Lydia, eu fiquei realmente fascinado com o trabalho dela. Eu ainda não a conhecia e ela é uma atriz mirim de bastante personalidade. Se eu não me engano, aqui em Night Books ela estava com 14 ou 15 anos de idade, mas se nota bastante maturidade na atuação dela e principalmente uma compreensão muito forte também do papel dela, de quem ela é, inclusive levando em consideração também o rótulo que foi preso à figura dela, né? São crianças que são atacadas, né? Não apenas pela bruxa, mas antes elas também eram atacadas na escola, no espaço social, né? Estigmas, rótulos, eram crianças que sofriam bullying. No caso, o Alex conta, né, que o apelido dele, as crianças pegavam no pé dele, foi também uma criança que foi alvo de traição de alguém que supostamente era seu amigo, enfim. Ele conta que as crianças, no caso, né, o ambiente social dele o chama de Creepshow, né, porque ele é um menininho que gosta de escrever histórias de terror, gosta de obras de horror, escrever histórias de horror e compartilhar esse universo dele com outras crianças. E ele não tem muitas para fazer isso, né? E aquelas que não têm a mesma identificação, não gostam desse conteúdo, implicam com ele, chamam ele de Creepshow, né? Show de horrores. Creepshow, inclusive, aqui é uma referência, né, a uma obra também cinematográfica, na verdade uma antologia de horror dos anos 80, né, de mesmo nome, que foi inclusive baseada nas obras do Stephen King, e o Stephen King também participa, né, de um dos segmentos. Creepshow, para quem não conhece, é bem legal. Recomendo, inclusive eu já fiz comentários sobre o filme, a antologia aqui no canal também, basta procurar aí na playlist. Outras menções, outras referências cinematográficas que nós encontramos aqui em Night Books. The Lost Boys, o vampiresco do final dos anos 80, né, de 87. A música tema de The Lost Boys, inclusive, toca algumas vezes em Night Books. É a mesma música. E além disso também tem, né, um pôster gigantesco do filme lá no quarto do Alex. E ele também é atraído ao apartamento através de The Lost Boys. Ele está andando pelo corredor, vê uma porta aberta, né, uma TV no centro da sala exibindo o filme, uma TVzinha, e tem um pedaço de torta do lado. Ele, tonto, entra, né, fascinado, completamente, né, louco, fanzaço do filme, entra, né, dentro do recinto, come a torta e quando ele acorda, tcharam, descobre-se que foi sequestrado por uma bruxa bem esquisita. Mas nota-se também que o efeito do apartamento vai além, né, de apenas capturar as crianças pela inocência, pela ingenuidade, até porque os olhos dela, né, mudam. Os olhos das crianças mudam quando elas estão em contato com algo mágico, né, algo que tem algum efeito mágico. Essa arapuca que é o apartamento, né, eles ficam brancos, eles se tornam praticamente zumbis, né? Eles vão em direção ao desejo, contemplam apenas o desejo e não conseguem evitá-lo. Algo que também, né, nos remete, por exemplo, a João e Maria. Por falar em João e Maria, eu acho importante também deixar isso bastante claro aqui. Esse filme é João e Maria? Sim, é João e Maria sim, tá? Porque a estrutura principal dele, o esqueleto principal dele, é baseado, né, em Hansel e Gretel. É João e Maria. Só que é uma pegada, né, uma versão, uma adaptação um pouco mais contemporânea, mais moderna, mais colada aos nossos tempos, né? Essa segunda década do século XXI. Tem muitos incrementos, né, muitos personagens que não têm relação direta com o conto, né, escrito pelos irmãos Grimm, que, como falei, não são deles, mas eles escreveram, né, eles tornaram os contos populares que eram transmitidos de boca em boca um registro literário, né,
Eles transformaram aquela obra em algo tátil, algo possível de ser acessado para gerações futuras. Hoje ela continua sendo muito interessante, e infinitas obras ainda continuam se inspirando, né, em João e Maria, em Hansel e Gretel, quando querem trabalhar com o conceito da Reg monstruosa, né, o monstro feminino. E aqui é o caso, mas é uma forma de retratação bem século XXI mesmo, né? Bem Netflixiana, eu diria, em termos estéticos e na forma como é conduzido. O trabalho do David Yarovesky é bem atual em termos de cenário, de principais tendências, né? Hansel e Gretel, como ela é uma obra que ela pertence à humanidade, né? Ela não pertencia aos irmãos Grimm, né? Mas mesmo quando a obra pudesse ter direitos autorais, né, relativos a ela, ela não é uma obra que pertence aos irmãos Grimm. Ela é uma obra que pertence à tradição oral, pertence à cultura. Então ela é uma obra que pertence à humanidade. Todos aqueles contos, né, todas aquelas retratações do ambiente social medieval, da Alemanha medieval, é uma riqueza, né, um tesouro da humanidade. E pessoas que têm algum interesse de trabalhar com alguns daqueles conceitos, né, transformá-los e construir uma obra nova, como fez Night Books, são livres para fazê-lo. Então, assistir esse filme é entender que o esqueleto dele é João e Maria. Vocês literalmente estão assistindo João e Maria, só que de um modo diferente, trabalhando algumas questões, inclusive, mais atuais, né, e indo por caminhos diferentes, não fazendo o mesmo caminho linear que João e Maria faz, que Hansel e Gretel, no caso, apresenta, né, mas espiritualmente, conceitualmente, é Hansel e Gretel, ok? Então tenham isso em mente. Para aqueles que não gostam de Hansel e Gretel, né, ou já se cansaram de adaptações de Hansel e Gretel, entendam duas coisas: que aquilo que vocês vão assistir é Hansel e Gretel, mas ao mesmo tempo é um Hansel e Gretel bem diferente mesmo das adaptações de Hansel e Gretel. Pressupõe-se uma história diferente, com um caminho diferente, né, um after story no caso, porque em um certo ponto do filme nós descobrimos que a história de Hansel e Gretel foi contemplada em um passado, mas o futuro, né, reserva aqui uma vivência, uma nova experiência com crianças atuais, crianças do mundo moderno, e não lá do século XIX, século XVIII e tal. Ok? Bem, com isso esclarecido, voltemos então às referências cinematográficas. Falei então de The Lost Boys, falei de Creepshow, que reside no apelido que foi dado ao Alex, né, pelos bullies dele, da escola. E no caso do Sanheim, há também uma referência a Evil Dead aqui. Ela acontece no final do filme, né, quando as crianças elas são alvejadas por um vômito bem doce, né? Não é um vômito, digamos, asqueroso. Reforço, esse filme é infantil, né? Não vai ter uma coisa grotesca, nojenta, como por exemplo acontece em Evil Dead, né? Que os Deadites vomitam sangue, né? Aquelas coisas melequentas, né? Nos outros. Aqui é tudo mais doce, né? Algo mais rosa, mais colorido, né? E que casa de fato, né? Está dialogando constantemente com o ambiente da história e ao que a história serve, ok? Mas também tem uma referenciazinha aqui de Evil Dead, é impossível não perceber ou mencionar isso. Ou seja, é o Jaime, né? Alguma coisa, né, das referências, das próprias autorreferências dele, do horror, iria acabar escapando aqui, iria acabar em algum momento aparecendo aqui, e de fato apareceu. Sendo assertivo e bastante técnico, Night Books é uma adaptação de uma adaptação. Até porque, por ser uma obra da humanidade, né, estar em domínio público e poder ser utilizada para outras obras, né, para contar novas histórias, Hansel e Gretel acabou sendo adaptada em 2018 para um livro infantil, né, de horror fantasia, de um autor chamado J.A. White. Né? Então é um livro novo, um livro razoavelmente novo, né? Aqui no momento que eu estou gravando é um livro que tem 5 anos, e quando foi feito o filme
ele tinha apenas 3. Alguém leu, alguém gostou, achou que tinha potencial, ele foi logo adaptado para esse filme aqui da Netflix. Então o filme em si é uma adaptação de uma adaptação. A obra do J.A. White adapta Hansel e Gretel, né? E o filme adapta a obra dele. Muito bem. Aqui nós temos elementos clássicos da hag, né? Não das bruxas do mundo real, mas das hags. E um personagem que me chama bastante a atenção é a Lenora, a gata. A bruxa da fantasia, ela tem pets. Ela não apenas é alguém que seduz crianças, seduz suas vítimas, né, no disfarce de uma velhinha inofensiva. Velhinha aqui, uma aparência que, claro, a Natasha não tem nada, né? Inclusive, uma coisa que eu ia falar, acabei falando de outro assunto e não me lembrei de terminar. Então vamos lá a isso, né? Terminar aquele apontamento sobre o Alex ter percebido incompatibilidades entre a estética do apartamento e a estética da Natasha. A Natasha, ela não tem nada a ver com o apartamento, o que por si só é bastante estranho, né? Levanta suspeitas. A imagem dela é de uma mulher de meia idade, o que a Krysten Ritter de fato é, né? Ela continua belíssima, mulher muito bonita, mas ela já é uma mulher de meia idade, mas que se veste como uma, como eu diria, uma adolescente, e nem adolescentes são tão exóticas no estilo de vestir como ela é. Ela usa saltos gigantescos, mas muito grandes mesmo, né? Aqueles tamancos maiores do que, por exemplo, as botas do Kiss, da banda de rock Kiss, aqueles troços enormes, né, de 40, 50 centímetros, né, tudo rosinha. As roupas dela têm cores muito vivas, né? Ela gosta de cores escuras também, né? Tem um tom dark também em algumas das vestimentas, como vocês podem perceber, por exemplo, na própria arte, né, do pôster oficial do filme. Mas ela também veste coisas muito vivas, muito espalhafatosas. Na verdade, a Natasha aparenta ser, né, e inclusive se comporta também como uma perua. Uma perua no sentido de uma mulher espalhafatosa, né, chata, aquela socialite, né, insuportável. Sabe aquela socialite que não faz a própria moda, né? É bem chamativa, inclusive nos próprios comportamentos, né, na maneira de se expressar, atrai para si toda a atenção e é enjoada mesmo, né? Uma burguesa chata pra cacete. A Natasha é isso, ela aparenta ser assim, ela tem essa tendência. E eu gostei desse movimento de Night Books, né? Porque, de certo modo, quando nós olhamos, entramos em contato com aquelas socialites não me toque que gostam de, né, pisar nas outras pessoas, né, ou acham que o mundo inteiro gira ao redor dos desejos delas, né, só porque elas têm dinheiro, só porque elas têm poder, né? Normalmente as pessoas, né, no dia a dia, no cotidiano, se referem a mulheres como essas, né, como bruxas, né? Olha aquela bruxa, né? Olha aquela mulher insuportável, né? Mesmo no caso das socialites, quando elas são as patroas, né, elas tratam muito mal seus empregados, com truculência, né, como se eles estivessem fazendo um favor a elas. Na verdade, ela estivesse fazendo um favor a eles, né, por ter dado emprego. Abusam deles emocionalmente, né, muito assédio no trabalho, tratam eles de maneira muito servil. Socialites têm esse aspecto e normalmente, né, o adjetivo dado a elas é o adjetivo de bruxa. É interessante que a Natasha ela condensa esses dois polos, né, da hag. Ela é a hag socialite, ela é a hag perua, e ao mesmo tempo ela é a hag monstruosa dos contos. Embora a hag monstruosa mesmo está escondida em algum lugar. Mas eu não vou, né, dizer muito para não dar spoilers aqui demasiados. Quem não assistiu poder ter aí suas descobertas. Embora seja um pouco previsível aquilo que virá, aquilo que de fato está acontecendo. Se o Alex, pequenininho como é, percebeu, eu creio que os adultos também vão perceber que tem alguma coisa muito errada. Algo não sendo dito, algo misterioso, oculto nesse apartamento mágico, né? Mas enfim, a Natasha é o encontro disso. É o encontro da socialite da peruana com uma hag. Uma hag também no sentido fantástico, no sentido comportamental.
Enfim, o fato da bruxa ser uma perua, eu gostei muito. Achei que foi uma boa sacada, na verdade uma excelente ironia. Gostei demais mesmo de ver uma retratação como essa. E a Krysten Ritter, ela rouba a cena em ambas as coisas, fazendo ambas as coisas, sendo ao mesmo tempo uma bruxa clássica da fantasia, e ao mesmo tempo uma peruana. Ela se comporta de fato em muitos momentos, né, elas têm alguns trejeitos, alguns comportamentos muito claros de adolescente, né, uma adulta aí que não envelheceu muito bem, e há uma razão para isso, há uma razão para ela ser como ela é, né, e isso é uma coisa que o filme vai apresentar depois, né, uma trajetória dessa personagem para ela ter se tornado aquilo que ela se tornou, né, inclusive passando, né, por um fenômeno muito típico de identificação com o agressor, né? A história da Natasha é também uma história onde ela era uma criança e que teve no seu norte, no seu horizonte, no seu cotidiano, um agressor muito maior do que ela, né, uma criatura muito vil, né, um ser muito vil. E bem, se eu falar mais eu entrego muita coisa. Assistam, simplesmente assistam. Mas isso explica, né, a experiência dela e na verdade um grande desapontamento que ela tem em um momento onde ela imaginou que seria de fato feliz novamente, fez com que ela, ao invés de dar passos em direção à sua liberdade, fez com que ela ficasse restrita, na verdade, a apenas a única coisa que havia sobrado, a única coisa que ela teria agora como referência, que era a vida ruim que ela levou por, sei lá, sabe-se lá quanto tempo, né? Então ela não tinha para onde ir, ela não tinha para onde recorrer, né? Ou pelo menos ela não tinha ferramentas, mecanismos ainda para isso, né? Ela ainda era uma criança. Então ela voltou para onde ela queria, né? Desejava tanto sair. Mas essa saída, né? Essa busca por liberdade contemplava afeto, reencontro, né? Amor novamente. E o que ela encontrou foi decepção, desilusão. Era uma criança que por muito tempo a referência dela foi malefício, abuso, maus tratos. Foi o lugar, a pertença que restou. Porque o lugar de primeira pertença, né, o lugar original já não existia mais. Não havia para onde voltar, de fato. Acreditava-se que havia, que existia. Havia uma esperança de redenção. Mas, na verdade, isso era apenas fruto da própria imaginação, desejo da criança que sofreu por muito e muito tempo, né? O que sobrou foi a realidade que se impunha, uma realidade a qual ela queria escapar. Então ela retornou, né, para o lugar que ela queria escapar, ressignificando esse lugar e ressignificando a si mesma. Ela, na verdade, né, assume para si os referenciais que supostamente ela desprezava, tornando aquilo que ela mais desprezava, né, se identificando de fato com os seus agressores. Já são referências mais do que suficientes para vocês entenderem o que de fato aconteceu. É muito difícil falar de Notebook sem dar spoilers, meus caros, muito difícil mesmo. Para discutir esse filme é necessário falar sobre algumas coisas. Mas de fato, o que a Natasha se torna pressupõe, né, nós observamos esse tipo de movimento. E é importante lembrar, é importante reafirmar, eu grifo isso novamente, que ela era uma criança, tá? Originalmente a bruxa era uma criança. Ela também foi um ser infantil. E sendo assim, como ela se tornou uma bruxa, foi por esse caminho, ela também não teve a mesma trajetória que crianças, né, que se desenvolvem, crescem de maneira saudável têm, que é uma referência boa, né? Alguém de fato, um referencial bom para se desenvolver, né? Aprender, para se expressar, enfim, ela não teve isso. Então, é em virtude disso que muitos elementos, talvez, da infância da Natasha fiquem talvez ainda visíveis nela quando ela ainda é uma pessoa adulta. Ela não é apenas, né, uma bruxa descolada, uma bruxa perua.
percebe-se que ela ainda está vivendo a própria fantasia dela, né? Tentando possuir, obter, consumir aquilo que talvez, né, ainda na infância ela sempre desejou. Ela usa o seu poder também para conseguir isso, para satisfazer seu próprio desejo, né, e não apenas uma sede de sequestrar, trucidar crianças, como é comum nós encontrarmos, né, nas obras clássicas, por exemplo, nos Irmãos Grimm. Não se trata apenas de perseverar, né, sobreviver, mesmo como um monstro, né, perseverar, continuar existindo, comendo seres humanos. É também um pouco sobre usar o poder, né, usar a magia também para satisfazer suas próprias fantasias. Então Natasha é um personagem desse tipo, né, que ela tem algumas coisas também ainda em aberto, mal resolvidas. Um personagem que tem futuro em termos de desenvolvimento, caso, né, a série, o filme, algum dia ganhe uma sequência. Não sei se vai ser o caso, também não sei se é realmente necessário, mas é uma personagem que é muito mais do que ela aparenta ser, ok? Mas o foco principal está de fato nas duas crianças. É um filme infantil e é um drama infantil, volto a insistir nisso. Tem inconsistências? Tem. Algumas são aceitáveis, elas não me incomodam muito, até porque o grau de entretenimento que Night Books me deu, né, trabalhando as temáticas da forma como trabalha, faz com que essas coisas sejam menores, problemas menores, mas há inconsistência sim, né? O fato do Alex ser um contista, o fato dele escrever histórias de terror, né, no seu caderninho, o qual ele chama de noitários, Night Books, o fato dele ser capturado pelo apartamento é estranho. Aliás, na verdade é uma inconsistência textual. Eu acho que eu vou ser bem direto. É uma inconsistência textual. Até porque quando ele é capturado pelo apartamento, como todas as crianças que são de fato capturadas, é uma coisa bastante aleatória. Entendem? Quando ele é recepcionado pela Natasha, aparentemente a Natasha não sabe quem o Alex é. Ela não tem ideia do que ele faz. E como ela faz com todas as crianças, ela começa a perguntar: o que você faz? O que você faz de bom? Você tem algo útil para mim? Né? Você é alguém útil para mim, bruxa? Você atende aos meus desejos? Né? Se você não atender, você vai ser, né, morto. Você vai ser destruído. Eu vou destruir você. E ela é bem direta, tá? Ela não chega com um jeitinho, não. Ela é uma bruxa, uma hag mesmo. É isso que ela se torna. E quando ela descobre, quando ela se atenta para o fato de que ele é um escritor, os olhos dela, que normalmente ficam esbugalhados para expressar, né, toda a sua maleficência, ficam esbugalhados num grau mais de interesse, sabe? Era exatamente isso aqui que eu estava precisando. Eu preciso disso aqui. Ela é uma bruxa que gosta de ouvir histórias, mas não apenas gosta de ouvir histórias, é uma necessidade inerente àquele espaço. Mas, como vocês devem ter percebido, o apartamento precisa das histórias, a Natasha precisa das histórias, mas não foi a Natasha que selecionou o Alex, foi o apartamento, né? E há mais um elemento no apartamento, né? Um elemento oculto no apartamento, que não necessariamente está satisfeito por estar oculto, mas está oculto em virtude das histórias que são contadas ali. Então percebem a inconsistência, né? Não quero estar oculto, mas ao mesmo tempo o apartamento captura alguém que ajuda, né, que esse meu grau de oculto, né, de não visto, de não participante, continue, perpetue. O apartamento escolheu, não foi a Natasha que escolheu, né? Então é como se o apartamento jogasse contra. E o apartamento, como nós vemos, né, como nós percebemos aqui, ele não é necessariamente um aliado, ele é apenas a morada. A Natasha sai dele quando bem entende, vai para onde ela bem entende. Esse apartamento ele trafega, né, basicamente no mundo inteiro, né? O Alex ele foi sequestrado em uma localidade, a Yasmin, personagem da Lydia, foi sequestrada em outra, né? E enfim, ele viaja, viaja pelo mundo inteiro. Ele pode ir para qualquer lugar. Mas a seleção não é uma seleção feita pela bruxa em si, pela bruxa no comando. É aleatória.
E essa seleção do Alex não vai de encontro com as necessidades, né, de alguém que está oculto ali. E que de fato, né, é alguém muito importante para a história, muito importante para o desfecho desse filme, né, quando todas as coisas de fato começam a ser reveladas. Enfim, eu penso que isso é uma inconsistência. O uso da gatinha, da Lenora, comecei a falar e não terminei. O animal mágico, né, o pet mágico. Achei um bom tchan também do filme. Até porque Night Books, ele é muito baseado, o esqueleto dele, como falei, é de Hansel e Gretel, mas ele também não se inspira apenas em Hansel e Gretel. E a Reg clássica ela tem relação direta com criaturas mágicas também, bestas mágicas. E a Lenora é muito mais do que ela aparenta ser. Muito tirana, até por uma questão de sobrevivência, né, porque na cabana de uma Reg, ou falando mais modernamente, né, um apartamento de uma Reg, né, dos tempos atuais não vive em cabana no bosque, viveria num apartamento, né? Dentro dessa cabana, desse apartamento, ninguém é feliz. Se a bruxa não é feliz, na verdade a bruxa Reg monstruosa ela é incapaz de ser feliz, conceitualmente falando. Se ninguém é feliz, né, se eu não sou feliz, ninguém vai ser feliz. Então ninguém que vive dentro de uma cabana, de uma Reg Hut, é de fato feliz, né? Mas há coisas muito mágicas acontecendo ali, criaturas mágicas também, né? Como é o caso da Lenora, mas que é uma gatinha que é muito mais do que apenas uma gatinha. Mas isso o filme vai mostrar. Uma segunda inconsistência que pode passar muito bem despercebida trata-se da poção mágica, da poção do sono. Não mágica, né? Na verdade, uma poção natural, porque ela envolve ingredientes reais. Mas enfim, é um sonífero. Um sonífero que é utilizado. Foi utilizado no passado e volta a ser utilizado pelas crianças. Há uma inconsistência aqui, porque seguindo a história, né, do roteiro, aquilo que o próprio roteiro nos dá, ele nos informa que no passado, né, esse sonífero foi utilizado e o sono é um sono pesado, né? Quem acabou sendo vítima desse sonífero dormiu pra caramba. Só que agora no presente, no momento presente, esse sonífero funciona, ele tem um efeito, embora ele não tenha sido utilizado da maneira como ele deveria ser, mas acabou sendo, né, por uma improvisação de um dos personagens, mas a duração dele não foi assim, muito longa. Então foi uma outra inconsistência do roteiro que eu percebi. Deveria ter sido mais, mas não era conveniente ser, né, até porque o filme precisava continuar e algumas revelações precisavam ser feitas, mas enfim, é alvo, né? Esse aspecto é alvo de uma má condução, né? O filme ele é curto, né? E estava cronometrado para acabar muito cedo, né? Ele não tinha tanto tempo assim para ser desenvolvido. Não, porque é um filme com mais de 1h40 de duração, né? Então é um filme que, para o tamanho dele, é um filme que poderia ser um pouco mais conduzido nesse sentido de não deixar esses furos, essas inconsistências, por exemplo, no sequestro do Alex e a função dele dentro do apartamento, né, ser contraditória com uma coisa que está acontecendo lá dentro, ou então desse uso do sonífero, dava para, né, desenvolver um pouquinho mais o texto para não ter essas inconsistências. Mas como eu disse, são inconsistências que não atrapalham a experiência do filme, ele é divertido, ele é bem gostosinho de assistir. Principalmente para quem gosta de filmes de fantasia de bruxa. Eu gostei de Night Books, insisto, eu gostei, né? Não é um filme perfeito, mas eu gostei dele bastante. Agora, a inconsistência que eu não consigo perdoar de jeito nenhum, me incomoda inclusive ouvir aquela fala, ouvir aquela colocação no texto, me incomoda demais. Sabe, aquela colocação que te faz franzir o senho? É uma, quando a Yasmin... Quando o Alex e Yasmin encontram o livro mais antigo, né, tem uma biblioteca gigantesca dentro do apartamento. O apartamento é um apartamento, mas é um apartamento mágico. Ele tem, né, saídas para outros recintos que na verdade são amplos, grandes, mas ao mesmo tempo fazem parte dele. É como se fosse um plano, um semiplano de existência. E as leis da física não são necessariamente as leis da física, aquilo que opera ali dentro. É uma realidade completamente diferente. Tem regras diferentes. Então, um apartamento pequenininho, mas que você abre uma porta e pode sair, por exemplo, para um bosque. Aquele bosque de Hansel e Gretel, né? Mas enfim,
Um cômodo do apartamento, aquilo que está atrás da porta, não necessariamente respeita as leis da física. E um deles é onde o Alex fica produzindo as suas histórias, até porque a Natasha o obriga. Todo dia ela quer ouvir uma história de terror, né? Isso tem um motivo, o filme vai mostrar, e é uma história de terror, que não pode ter final feliz. E durante o dia ele fica produzindo essas histórias ali, nessa biblioteca que está atrás de um dos cômodos. Essa biblioteca é gigantesca, né? O térreo dela é pequeno, mas quando você olha para cima, né, e o para cima no caso foi feito por CGI, porque, enfim, era o jeito de fazer, né, o único meio possível de fazer, é basicamente infinito. O negócio sobe, tem uma biblioteca gigantesca, é a biblioteca. Todo, né, amante de livros, traça de biblioteca, é o sonho da pessoa ter uma biblioteca como aquela. Embora, nossa, deve dar um trabalhão gigantesco limpar aquilo tudo. Enfim, né, mas é ali que ele vai trabalhar. Supostamente, né, a Lydia, que é a empregada escrava da Natasha, uma criança negra, né, colocada no trabalho de escrava, de servil, né, que veio de um mundo real onde ela já era rotulada como a esforçada, né. Percebem a crítica? Tem crítica aqui, bem interessante, bem feita. A Yasmin, que é a personagem da Lydia, ela afirma ao Alex que todos aqueles livros ali, absolutamente todos, já foram lidos para a Natasha. Ela conhece todas aquelas histórias. Ou seja, não pode haver histórias repetidas. E é por isso que o Alex é tão importante, para criar novas histórias para serem lidas diariamente. Então ele tem um dia, literalmente, ele tem um dia para escrever um conto, uma crônica, alguma coisa, para ser lida, né? Ou então ele está ferrado. Enfim, é isso. Durante as explorações das crianças nessa biblioteca, e esse é o ponto que eu queria chegar, eles chegam ao livro mais antigo daquela coletânea, né, daquela coleção imensa ali de livros, contos de horror. É o único gênero que tem ali. E esse livro é qual? É claro, a coletânea dos irmãos Grimm, né? E o conto em destaque, o conto mais interessante que eles encontram ali, né? E o filme de fato cria um destaque evidente para ele, é Hansel e Gretel, João e Maria. O filme não está escondendo a sua referência direta. Até não tem por que fazer isso, né? Não tem como esconder. Hansel e Gretel é tão famoso, é tão consagrado, que não tem como não perceber em qualquer obra, mesmo que seja adaptada, seja muito diferente do original, que a sua inspiração é João e Maria, é Hansel e Gretel. Então o filme não faz isso. Porém, uma fala da Yasmin, uma fala da personagem, que é culpa do roteiro, obviamente, de quem escreveu, é completamente estapafúrdia. Mesmo sendo uma criança falando, eu fiquei pé da vida quando eu ouvi aquilo. A Yasmin fala sobre os contos dos irmãos Grimm, né? Essas histórias não são realistas. Essa história aqui, Hansel e Gretel, não é realista. Ninguém come doces na casa de estranhos. Olha, está certo, nenhuma criança come doces na casa de estranhos e, como muitos pais ensinam, você não pega alimentos, né, de estranhos e consome. Isso é ensinado em casa, ok. Mas quando você fala uma merda dessa, você tem que contextualizar, tá? Tem que contextualizar. Inclusive isso é instrutivo, né? É educativo para as crianças também. Os contos dos irmãos Grimm foram escritos para as crianças? Não. Mas eles têm ensinamentos importantes que podem ser úteis para as crianças? Sim. Mesmo sendo contos muito antigos, eles relatam, né, dão amostras de um contexto social que era bárbaro. Era um contexto social horrível, tenebroso, que de fato existia. Embora a Heg, a bruxa comedora de crianças, não existisse, algumas famílias comeram seus filhos. Porque aquele ambiente da Alemanha medieval era um ambiente de miséria, completa miséria, de fome. Então, cara Yasmin, né,
o conto Hansel e Gretel pode não ser realista, no caso, para os dias atuais, porque os dias atuais não são mais como, né, não é o mesmo contexto, né, o contexto onde você vive, inclusive, não é o mesmo daquele que as crianças, famílias alemãs da época da era medieval viviam. Mas ali, aquilo não apenas era realista, a descrição não apenas era realista. Trata-se do conto, da arte, né, do folclore transmitido oralmente, falando sobre a vida das pessoas, falando de um contexto de época que era daquele jeito. Famílias sacrificando crianças, matando crianças porque não teria meios, né, financeiros para sustentar todos. Ou crianças se perdendo, né, caindo na mão de estranhos, né, e sendo abusadas, mortas por estranhos, né, até mesmo comidas por estranhos, porque estavam procurando comida. Essas crianças daquela época, as crianças dos contos dos irmãos Grimm, passavam fome. E isso era uma realidade da época. Isso não é leitura para crianças. Os contos dos irmãos Grimm não é recomendado para crianças. Não à toa a Disney, quando se apropriou daqueles contos, né, embelezou, fez, né, passou o reboco neles, deixou tudo purpurina, brilhante, né, lindinho, para as crianças sorrirem e ficarem felizes, né, porque na verdade os originais são uma desgraça, são uma tristeza, uma tragédia, né, mas é uma retratação do mundo como ele era. E isso é instrutivo, isso é educativo, desde que a leitura, desde que a contemplação e a reflexão seja feita juntamente a um adulto que explique como as coisas eram, como as coisas são hoje. Então falar que esses contos não são realistas, isso é uma das coisas mais idiotas, mais imbecis que eu já ouvi em qualquer obra de fantasia. É disparado. É um desconhecimento sociológico, histórico, absurdo. E isso de fato foi uma coisa que em Night Books eu ouvi e me doeu a alma, me doeu no espírito. Isso eu não consegui perdoar, né? Todos os outros problemas, todas as outras deficiências do filme são pequenas, não atrapalha a experiência, mas ouvir um troço desse da boca de uma criança tira do sério. Até porque não é uma criança falando, é um roteirista falando, né? E mesmo que o roteirista queira se expressar por meio de uma criança, né, ou seja, ingenuamente, infantilmente, né, dando a entender que essa criança tem desconhecimento das obras, que é inclusive um dos acentos também do roteiro, mesmo assim se trata aqui da Yasmin. E nós percebemos que a atriz, né, a personagem, é muito madura. Ela passou por coisas, né, foi julgada, agredida de maneiras que nós notamos que ela é uma criança que passou por muito, ela é um pouco mais madura. Ela é madura para a idade dela. Inclusive a Yasmin, ela demonstra, né, a personagem demonstra como ela conhece um monte de ingredientes, como ela está acostumada com o trabalho de casa. Ela cozinha, ela limpa. E é uma coisa que não é só referente aqui à realidade, à existência dela dentro do apartamento, que a Natasha obrigou ela a fazer. Não. Qual que é o modus operandi da Natasha? Quando uma criança chega no apartamento, ela faz a intimidação, né, e começa a perguntar o que você sabe fazer, o que você tem de útil para mim. Se a criança não tem nada de útil, ela vai parar na estante. Vira um bonequinho, como vocês bem viram, bem observaram. Certo? Esse é o modus operandi. Ela não ensina nada. Uma bruxa não ensina nada para uma criança. A não ser que a bruxa tenha planos para a criança. Como, por exemplo, em algumas mitologias, em alguns contos, né, quando a bruxa, a Heg, trabalha uma criança jovem para ser uma nova bruxa. Fazer com que ela se torne um monstro, se torne uma criatura sobrenatural, né, fantástica como ela. Há obras que têm esse acento. Então, quando uma bruxa, por exemplo, captura uma jovenzinha, uma menina, ela vai corrompê-la, pervertê-la, ao ponto dela se tornar uma coisa tão grotesca, tenebrosa quanto ela. Mas aí é uma bruxa forjando uma nova bruxa. Aqui não é o caso. A Natasha não tem esse modus operandi. Ela quer ser servida, ela é uma perua, ela é uma socialite, né? Se você é útil para mim, você vive como escravo aqui no meu apartamento e sendo abusado emocionalmente por mim. Se você não tem nada útil a oferecer, você vai morrer.
automaticamente, aqui, agora, nesse instante. A Yasmin é mantida por quê? Porque ela sabe fazer serviço de casa, uma coisa que corresponde à realidade dela. É interessante notar que a personagem ela tem uma proximidade muito forte com a cultura etíope. É uma personagem negra, né? Mas as referências que o filme nos dá são de elementos da cultura etíope, embora ela seja uma garota americana. Ou seja, ela é descendente, ela é possivelmente, né, uma membro de uma família que migrou, né? Alguém que foi para os Estados Unidos, tentar a vida nos Estados Unidos, uma família da Etiópia, por exemplo. Isso, inclusive, eu achei interessante também porque vai de encontro à verdadeira biografia da atriz. A Lydia Jewett é uma atriz etíope. E, honestamente, eu não me lembro mesmo, no passado, de ter visto um filme de Hollywood, né, do cinema americano, digamos assim, né, do mercado americano, que tivesse uma etíope mulher, criança, enfim, essas identidades, né, essas características. Uma mulher, uma africana, uma etíope em um papel de protagonismo tão grande. Eu fiquei surpreso mesmo ao ver isso, muito feliz também. Não é apenas uma garotinha americana, negra, né, mais do que isso, é uma africana, né, é uma menina africana tendo destaque, tendo possibilidade de trabalhar em Hollywood. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, muito feliz mesmo, e fiquei mais feliz ainda ao saber que a caríssima Lydia Jewett, que é uma boa atriz mirim, muito boa mesmo, ela me surpreendeu, né? Ela é um grande destaque do filme, que ela também está escalada para trabalhar nessa futura trilogia, né, que eles estão produzindo nesse instante, da franquia The Exorcist. O Exorcista original vai ganhar, né, mais 3 filmes que supostamente serão sequências diretas do original. Não são remakes, são sequências diretas do original. Vão ser dirigidos, né, os filmes vão ser dirigidos pelo David Gordon Green, o mesmo que fez a trilogia mais recente de Halloween, lá da Blumhouse. O que é uma notícia não muito boa, né, porque ele começou até bem, mas os 2 últimos Halloweens perderam a mão. O último, então, absurdamente. Mas, enfim, ela está escalada, está fazendo filmes, né? E até ganhar esse papel de protagonismo, ela já tinha participado, se eu não me engano, né, de mais de 10 produções de cinema e TV, de algum modo, sendo atriz mirim. Então, até mesmo o rótulo que é colado nela, né, pregado nela, como ela é chamada pelos bullies, de esforçada, tem contraste com a vida real. Ela teve que trabalhar muito, né, insistir muito, perseverar muito, com o apoio dos pais dela, claro, para conseguir chegar, né, nesse grau de notoriedade que ela está tendo agora nesse momento, essas oportunidades que ela tem nesse momento. Uma garota negra já tem dificuldade para poder fazer isso. No passado, muito maior ainda. Hoje, felizmente, estão tendo mais oportunidades. Mas imagina uma garota etíope. E eu gostei demais do filme ter colocado, né, no seu arcabouço características que dizem respeito à própria cultura dela, né, da biografia dela. Eu aprendi coisas assistindo Night Books. Eu não sabia o que era um Dorowat. Quando eu vi ela falando, né, que foi atraída por um Dorowat, por comida também, assim como o Alex foi, eu não sabia. Como ele, eu fiquei assim, me fiz a mesma pergunta: que diabos é um Dorowat? É o que o Alex pergunta, e eu mentalmente também me fiz essa mesma pergunta: que diabos é um Dorowat? Né? Aí ela, personagem Yasmin, explicou. Ela deu todos os ingredientes, né? É uma coisa que faz parte do cotidiano dela. A esforçada, entre aspas, é esforçada mesmo. É uma criança que sempre trabalhou, que sempre ajudou em casa, que sabe cozinhar, que sabe limpar, enfim, né? Mas graças a essa referência eu fui pesquisar. O que é um Dorowat? Eu fui Google, né, e descobri o que é um frango etíope. Quais são os ingredientes, né? A maneira de preparo. Foi assim que ela foi pega. Mas não apenas essa referência, né, ela também fala que a receita, o prato em si, além dela gostar, também acabou atraindo ela para dentro do apartamento por causa de uma memória afetiva que ela tinha da avó falecida dela, né? Ela chama a avó de Ayate,
né? Eu acho que essa é a pronúncia, Ayate. Eu não consigo pronunciar muito bem porque a forma da pronúncia diz respeito ao dialeto etíope, né? É uma língua chamada amárico. É a língua do povo etíope, mais especificamente, né, do povo Amara. Muito legal ver essas coisas sendo transportadas aqui para o filme. Até porque, por mais que a atriz seja representada dentro de um escopo americano, não é a ideia, não é o conceito do filme trafegar pelo mundo, trafegar para qualquer lugar, né? Isso não é possível. Então, trazer crianças de culturas diferentes também para dentro do apartamento também é uma coisa enriquecedora. São elementos culturais, né, locais, que não fazem parte de um universo, de um conhecimento de uma criança em específico, mas que no contato com outra, né, esse mundo, essa abertura, essa possibilidade de entender outros aspectos, outras culturas, conhecer coisas além, inclusive mitológicas, é um contexto, um conceito, né, uma aproximação que eu gostei bastante mesmo. O Alex e a Yasmin são excelentes personagens, eu gostei muito dos dois. E no caso a Lydia e o Winslow, eles têm uma boa química. É um elenco de 3 pessoas, né? Não apenas 3, porque tem alguns figurantes ali. E tem as crianças, inclusive, que aparecem, né, nos contos do Alex. Quando o Alex senta para contar uma história, entra aí um recurso artístico do filme que também diz respeito ao baixo orçamento do mesmo, né? Mas é interessante porque o baixo orçamento ele é, de certa forma, trabalhado para estar próximo da obra do J.A. White, do livro que foi baseado, né, o filme, de onde o filme está sendo adaptado. Então a imagem de fundo dessas cenas, das histórias de horror que estão sendo contadas pelo Alex, tem normalmente um fundo com imagens, né, desenhos, né, um fundo morto, mas há desenhos ali, né, de monstros, de parques, de nuvens. É uma pintura, né? É um fundo morto, estático, mas é um desenho que é bem típico assim de livros de infantis mesmo, sabe? Desses que a gente compra para contar histórias para crianças e tal, para as crianças adquirirem um gosto pela leitura, mas também ficarem fascinadas, atraídas pela beleza daquelas imagens. O filme, como ele é de baixo orçamento, ele utiliza esse recurso. A gente está baseando o filme em uma obra que existe, certo? Uma obra que é infantil, certo? Então, quando o Alex contar uma história, nós vamos fazer uma cena, vamos encenar a história que ele está contando com esse recurso visual que é atrativo para as crianças nos livros. Ora, se é atrativo para uma criança no livro, também vai ser atrativo em um filme. A criança gosta disso, de ver cores, né, de ver ilustrações. Então a gente vai colocar aqui. E assim a gente consegue, claro, né, dar um jeitinho aí de animar o nosso filme, entre aspas, né? Colori-lo, acho que é o melhor termo. Colori-lo um pouco mais e, ao mesmo tempo, isso não vai custar tanto assim. Mas as cores, como se trata de uma obra de horror fantasy, né? Claro, elas são mais pesadas, elas são mais densas. Então, as cores que nós vemos aqui é vermelho, preto, branco. As crianças, inclusive, elas têm um aspecto espectral, principalmente na primeira história que o Alex conta, né? Os olhos brancos, é uma coisa meio mórbida, sabe? Mas ao mesmo tempo é mórbido, sem deixar de ser infantil, não é pesado, não. Bem interessante mesmo o recurso. Bem interessante, bem legal. Mas enfim, são aspectos como estes, né? Da referência etíope, né, do modo como o filme se liga com a obra a qual ele se inspirou, adaptou, são coisas que me agradam bastante. Inclusive, o Alex, no caso, né, o ator, o Winslow Figley, ele vai muito bem também porque ele não é apenas um escritor. Como ele adora, como ele é apaixonado por essas histórias que ele escreve, ele se entrega também na leitura dessas histórias, né? A Megera, a Natasha, ela não elogia. Claro, ela é uma hag. A referência que ela teve não é uma referência de elogio. Mesmo que a criança faça algo perfeito, que ela vá muito bem, ela seja extremamente competente em tudo que ela faz, coisa que a Yasmin é também, por sinal, porque o apartamento é impecável, de uma limpeza assim impecável. A hag, a bruxa, ela nunca vai elogiar. Nunca. Ela sempre vai colocar defeito ou vai encontrar defeito em alguma coisa, mesmo quando não há. Porque é isso que ela é, wicked, má, né?
Mas mesmo ela fazendo isso, é interessante o entusiasmo do Alex, ele não perde. Né? Mesmo que ele, a princípio ele queira abandonar os seus noitários, ou abandonar sua própria identidade, ou, nas palavras dele, né, deixar de apreciar, de amar aquilo que ele mais gosta, a coisa que ele fala mais no fim do filme, que é onde de fato ele vai contar a história dele, que a Natasha queria ouvir desde o princípio, mas ele estava relutante em contar. Mesmo supostamente querendo abandonar esse aspecto dele, né, essa característica dele para ser, entre aspas, normal, né, uma coisa que ele aprende que não vale a pena com a Yasmin, inclusive, ele nunca perdeu o entusiasmo dele na contação de histórias. Isso é fundamental para a contação de histórias. Afeto, sabe? Envolvimento, intensidade. Precisa vazar seus sentimentos na história. Você precisa imprimir humanidade no ambiente e nas personagens. E o Winslow Figley, ele tenta fazer isso. O ator mirim, ele tenta fazer isso. Né? Quando ele narra, ele interpreta vocalmente as personagens. Ele move o corpo, né? Faz gestos. É bem interessante. A Natasha, como eu falei, não vai elogiá-lo, mas é inegável o esforço do menino e a paixão que ele tem por essas histórias. O único momento de reconhecimento que a Natasha dá a ele, de fato, no filme, é algo efetivo, a gente pode perceber que é um elogio disfarçado, é quando ela diz, né, que há uma escuridão na mente dele, nas histórias que ele escreve, uma escuridão natural, que ele não deveria escondê-la, ele deveria, no caso, celebrá-la. Aqui é uma fala, né, de uma Wicked Witch. Essa escuridão, na verdade, quando vem das palavras da boca de uma witch, pressupõe coisas ruins. Mas, como nós vemos depois no filme, a Yasmin fala sobre a diferença. Você é diferente. Como você é diferente, você se destaca. E por você se destacar, os outros te atacam. Tentam te fazer ser como eles, para que assim, né, na sua mediocridade, grau médio, né, iguaizinhos, robozinhos, tudo do mesmo jeito, eles se sintam menos piores. Né? Então, enfim, é um recurso, né, também de colocar paixão, expressão nas historinhas que estão sendo contadas, e isso faz diferença também naquelas imagens, né, que nós vemos, naquelas historinhas que o Alex está contando. A Natasha não sorri, obviamente, mas a gente sente que ela fica interessada. Ela precisa daquelas histórias, mas ao mesmo tempo as histórias estão sendo bem contadas. Isso também dá um tchan no filme. Deixa o filme interessante pra gente também querer acompanhar. Um último ponto que eu deixo para reflexão é um momento do filme onde o Alex descobre Bela adormecida, mas dentro dos contos de Grimm. O que ele tem é um espanto. É claro, as referências que ele tem, as referências disneylescas, né, são completamente diferentes do conto original. Ele descobre ali no livro, né, a Bela Adormecida, descobre Hansel e Gretel, João e Maria, e ele tem um sobressalto. Nossa, é tão antigo assim, e é diferente também, né? É tenebroso também. Ele é um guri que gosta de horror. Ele gosta de histórias de horror, ele gosta de obras de horror, está claro. E muito possivelmente no universo dele, na mentalidade dele, naquilo que ele conhece, tendo tanto poucos anos, né, como ele tem, possivelmente ele jamais soube, nunca disseram para ele que a Bela Adormecida, que João e Maria vieram das fontes que vieram. E eu fiquei pensando nisso, na verdade eu fiquei deprimido. É um momento do filme que me deixa de fato deprimido, porque eu comecei a pensar, né, nos pais millennials. A nova geração de crianças, ou a última geração de crianças que surgiu, os seus pais leram os Irmãos Grimm? Muito dificilmente. Dificilmente leram. É claro que há aqueles que leram, foram bem educados, orientados, descobriram essas obras, mergulharam nelas e tal. Mas quando a gente pensa na massa, a maioria, dificilmente eles leram os Irmãos Grimm. E a tendência é que cada vez mais os pais não leiam os Irmãos Grimm, porque seus filhos não conhecem, os pais não transmitiram essas obras para eles. A tendência é que a cada nova geração essas obras fiquem mais distantes, né, das crianças. Eu estava pensando sobre isso. Drácula, Frankenstein, inclusive o Alex acha também na biblioteca, né?
de Mary Shelley. Eu penso nessas obras clássicas como obras de teor mais adulto, entendem? São obras que estão mais próximas do universo adulto. E são obras muito consagradas. Querendo ou não, o cinema, as artes revisitam, né, esses monstros clássicos como o vampiro, né, o Frankenstein, né, que é o zumbi, é um zumbi. Frankenstein é um zumbi. O lobisomem, a múmia, esses símbolos, monstros clássicos, eles são muito simbólicos, eles estão muito fortalecidos na cultura. Mas não é o mesmo caso, a gente não pode colocar em termos de exposição, e apenas exposição, não qualidade, tá? Porque eu acho os contos dos Irmãos Grimm excelentes. Mas em termos de exposição, no imaginário popular, as obras dos Irmãos Grimm não são assim tão solidificadas, né? Elas não foram completamente aderidas por um público, por gerações, a ponto de serem comuns, reconhecíveis por todo mundo. Mas aí alguém pode dizer, mas todo mundo conhece a Bela Adormecida, todo mundo conhece João e Maria. Conhece, mas é a versão da Disney. E mesmo assim esses filmes são clássicos já. São muito antigos. Não é normal você conversar com uma criança, né, nos tempos atuais e ela conhecer necessariamente João e Maria ou a Bela Adormecida, né, ou a Branca de Neve, Alice. Não é parte do universo delas. Elas têm outros cartoons, obras mais novas, né, que povoam o seu universo. Isso a gente está falando de Disney. Agora imagina os originais. Os originais que poderiam ser lidos com uma outra lente, né, com uma outra ótica. As obras dos Irmãos Grimm, de fato, elas nunca foram, né, muito recomendadas para as crianças, mas eu acho que elas são educativas para as crianças, caso elas sejam transmitidas, claro, por alguém que possa instruir as crianças a pensar, né? Elas podem servir através da demonstração da barbárie que era aquele mundo, né, aquele contexto da Alemanha medieval, fazer com que as crianças pensem onde elas estão, o papel delas na sociedade, né? Lições como empatia, como solidariedade, dar valor naquilo que se tem, né? Dá para instruir, dá para educar as crianças com os Irmãos Grimm, mas isso é feito por alguém, a não ser um professor malucão de literatura, uma professora que adora também esse universo, esses textos clássicos. Muito difícil mesmo. Eu mesmo fui conhecer os Irmãos Grimm originalmente porque eu tive curiosidade. Eu não sabia da existência da obra, mas algum dia alguém me disse. E pelo fato de eu mesmo reclamar, né? Os filmes Disney, né, essas historinhas são muito idealizadas. Eu era novo, eu era pré-adolescente, se eu não me engano. E alguém me disse, você conhece os originais? Você já leu, de fato, o João e Maria, Hansel e Gretel original? Da Disney não é original? Não, não é. Vai ler, depois você me fala. Essa informação veio porque, de alguma forma, eu me dirigi em direção a ela. Eu fiz uma reclamação. E eu reclamei para alguém que conhecia a obra. Eu tive essa sorte ainda. Mas se não for por essa mediação, se não for por esse meio, talvez só vai acontecer através de um professor possivelmente de literatura. E normalmente não se estuda obras como essa, né? Os contos dos Irmãos Grimm na escola. E não é a referência da infância daqueles que hoje são os pais. Então, o distanciamento dessas obras tende a ficar maior a cada nova geração. Eu não vejo isso acontecer com Drácula ou com Frankenstein, por exemplo, porque eles são livros clássicos e o cinema, as artes, revisitam eles o tempo inteiro. Tem X versões de Drácula e de Frankenstein. Dezenas de filmes. Mas quantas adaptações dos Irmãos Grimm vocês realmente viram, assistiram? É um universo riquíssimo e é muito pouco explorado. A Disney explorou um pouquinho. Claro, passando o verniz Disney. Não é igual ao original. Mas a maior parte dos contos, daquela cultura oral, se perdeu, né? O movimento oral de transmitir cultura, de transmitir histórias e ensinamentos, que era o que acontecia,
Os pais contavam histórias horripilantes para as crianças terem medo de ir para a floresta, porque se elas fossem, elas iriam morrer mesmo. Essa transmissão se perdeu. Em algum momento da história ela se perdeu. Eu acredito que, inclusive, possivelmente, né, na escrita dos irmãos Grimm, muitas alterações já foram feitas. Então, alguma coisa já se perdeu lá no passado, em séculos passados. Mas, como o cinema não visita essas obras, não visita esses contos que poderiam dar origens a filmes muito, muito bons, porque são contos muito bons. Inclusive, é até curioso perceber isso, né? Porque são obras de muita qualidade. O fato do cinema não visitar é algo de domínio público, não teria custo algum. Isso que é mais gritante na questão como um todo, né? É domínio público, você não tem que pagar direito autoral para ninguém. Você pode visitar e adaptar, simples assim. Mas o cinema não faz isso. Então eu fiquei um pouco deprimido quando o Alex ficou surpreso. Ao mesmo tempo eu fiquei feliz pelo personagem. Caramba, ele descobriu tão jovenzinho os irmãos Grimm. O universo abriu para ele. Você gosta de The Lost Boys, garoto? Você gosta de escrever histórias de terror? Um universo fantástico abriu diante de você. Um mundo gigantesco. Culturalmente bem localizado, claro, Alemanha. Medieval. Mas é um universo completamente diferente. Abriu-se um mundo fantástico para você. Horrível e fantástico ao mesmo tempo. Eu fiquei feliz pelo personagem, mas ao mesmo tempo deprimido. Porque quantos Alex vão de fato existir? Com o uso que as artes, né, o cinema faz dessas obras, que é quase nulo. Ou até mesmo na problemática que eu levantei um pouco antes, né, alguns instantes atrás. Que é o fato dos pais não terem lido. Os pais, inclusive, não lerem mais muitos livros, né? Não educarem os filhos para ler, enfim. Essas obras vão se perdendo naturalmente com a passagem do tempo. Mas bem, meus caros, o vídeo já se alongou bastante, como de costume, né? Mas eu creio que eu toquei nos pontos principais, aqueles que mais me chamaram a atenção em Night Books. Um filme que, repito, gostei. Gostaria que houvesse filmes infantis com essa pegada com mais frequência. Eles são muito bons. E, de certo modo, aqueles que gostam, como eu, né, somos muitos, inclusive, que gostam dessa pegada, desse tipo de acento em filmes infantis, nós somos um pouco órfãos deles. Gostaria que houvesse mais. Espero que, né, nos próximos anos, mais filmes infantis com essa pegada aqui possam ser produzidos. Um abraço a todos e saudações Corvides.